Olá, amigos, aqui estamos nós para mais um estudo desse livro tão abençoado, né, que é Obreiros da Vida Eterna, onde a gente está aprendendo tanto sobre a desencarnação, tantas lições, né, tanto aprendizado e esperando que a gente coloque isso na nossa vida, né, Márcia? Tudo Pois bem com você? tudo bem, Thelma? Tudo bem, amigos? Né? Sejam muito bem-vindos, né? Mais um estudo nosso, né, Thelma? Estamos aí já nos términos do livro, né? Nos São 20 términos, capítulos. finalmente. Pois é, são 20 capítulos, nós estamos no 17º, que também dividimos em 3 partes, nós hoje vamos falar da segunda parte. E a primeira parte, para a gente recordar rapidinho, a gente viu a estada do Fábio e do Dimas, né, na casa transitória, eles já desencarnaram, e nós presenciamos a linda cena do encontro da Mercedes, esposa do Fábio, que foi trazida em desdobramento para encontrar o Fábio. E aquele amor grande ali, como eles estavam enfrentando de uma forma tão digna, tão amorosa, tão confiante na presença de Deus e Jesus em nossas vidas e nesse conforto que traz para que ela pudesse passar esses momentos e ele também no plano espiritual. Então esse foi o objetivo dessa parte. E termina quando Mercedes volta ao corpo físico, né, para acordar com uma sensação boa, mas Jerônimo é chamado imediatamente a voltar, né, nas esferas lá superiores, eles estavam na crosta, né, cuidando da Mercedes, e que ele foi chamado imediatamente. E nós vamos saber, e pediu que o André Luiz o esperasse tudo, que ele já voltaria. Então nós vamos saber por que Jerônimo foi chamado. Então é isso que nós vamos continuar agora aqui, a outra parte. Então, a gente vai agora para a parte 2, né, rogativa singular. Então, o André começa a dizer que, de fato, não se demorou mais de um dia. E, ao regressar, certificou-nos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo. Razão porque a desencarnação fora adiado, sine die. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Entrar em jogo imperiosa exigência de nossa colônia, examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades, todavia Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Então a notícia está aí, né? O que chegou para eles ali, né, Márcia? A dona Albina, a irmã Albina, teve uma autorização para permanecer na Terra por mais tempo. A gente lembra, Márcia falou, né, e aliás nós lemos no capítulo anterior que ela estava ali participando daquele momento com o Fábio, né? Ela presenciava. Então ela também estava emancipada da alma ali na casa transitória, né? Não, ela foi. Isso foi bem antes, né? Bem Quando eles antes. estavam se preparando para a desencarnação, todos Pois os é. 5 foram levados, né, à casa transitória, né? De que eu estou querendo lembrar, porque a irmã Albina ela está encarnada ainda lá, mas eles foram levados em visita, né? Nós Em estudamos visita, isso. né? Emancipada da alma, é. Eles foram levados lá para já começarem a se acostumar no lugar que eles iriam quando depois que Isso. desencarnassem, né? Isso. Mas a gente vê aí que ela está emancipada, então ela está recebendo tratamento onde ela está internada, mas a espiritualidade recebe essa notícia. Não vai haver a desencarnação agora. Que coisa interessante, né? Será que a gente já pensou nisso, que a espiritualidade pode adiar uma, uma desencarnação, né? Quantas coisas devem acontecer nesse sentido e a gente não tem noção, né? E ainda não fala aqui
Como eles sabem dessa notícia, né? Só receberam autorização. Exatamente. Então, eles estavam indo já, porque está faltando ainda a irmã Albina e mais outro, eu sempre esqueço o nome, Thelma. Os outros, O Cavalcante. Cavalcante e mais a última irmã, que ainda está, por enquanto, só desencarnaram o Dimas e o Fábio, né? E Adelaide, ainda está faltando a Adelaide, e agora eles estão cuidando da irmã Albina, que tem problemas sérios no coração, está bem debilitada, já sem forças, e é aquela, né, que professa dos credos mais evangélicos, mas tem uma instituição de caridade, cuida de várias coisas, e assim é muito amorosa e muito consciente desse papel de Deus, de Jesus na vida dela. Só que aí ela recebe ele fala aqui, certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Quer dizer, É isso que eu estava procurando no texto. alguém pediu por ela e ela ganhou uma, vamos dizer assim, uma moratória, né? Ela vai ficar mais um tempo aqui na Terra. De quem será essa prece, né, que é atendida imediatamente, né? Isso. Então, ao invés de liberação, ela vai receber forças para ficar mais tempo aqui. E olha que esforço, quer dizer, eles estão se preparando os recursos magnéticos, né, do passe, para poder fazer com que aquele corpo físico já bem fortaleça, né, já bem prejudicado, se fortaleça para aguentar mais um tempo aqui na Terra. Então, André diz, né, que por que se modificar a decisão de tamanho relevo? Isso é o André pensando, né? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter essa influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? Então, são vários questionamentos que o André está colocando aí para a gente também pensar, né? E aí o assistente percebeu todas essas indagações que estavam na cabeça dele, né? No pensamento dele, e adianta: não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. E traçando sintética programação de serviço, acrescentou: vamos-nos, Hipólito e Luciana, velarão pelos convalescentes. Quer dizer, aí ficou o padre Hipólito, né? E a Luciana, que é aquela enfermeira que faz parte da equipe. E em caminho, o André diz que não resistiu. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à deliberação. E Jerônimo aqueceu, esclarecendo. Então aí a gente diga. Não, a gente vê que o André está cheio de questionamentos, né? E Jerônimo fala para ele: você vai saber tudo na hora certa, né? Então fica Hipólito e Luciana, continuam lá na casa transitória, cuidando do Dimas e do Fábio, e eles vão seguir lá para a nova ordem que eles receberam. Ela tem que ficar mais tempo, vocês vão ter que fazer com que aquele corpo físico aguente ficar mais um tempinho aqui preparar, na Terra. Né, o corpo físico para novos embates. Então, aí o Jerônimo vai falar: a medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. Essa expressão é muito importante, interferência divina, porque aí a gente entende, né? Deus pode intervir, né, no caso, para mais dias ou menos dias, né? A interferência divina, ela vem no momento que a criatura precisa, né?
O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. A gente tem que ter certeza disso, né? Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, porque Deus pode interferir a qualquer momento, né? Em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe enquanto nós nem sequer imaginamos saber. Quer dizer, Deus sabe de tudo, sabe do nosso futuro, do nosso presente, do nosso passado, o quanto nós precisamos, às vezes, até de parar uma situação que nós estamos vivendo, né? Para nos beneficiar, por maior que seja aos nossos olhos uma coisa que não entendemos, né? E aqui a gente está vendo, né, que é muito interessante, porque Jerônimo diz: Deus possui poderes absolutos. Então a gente tem uma programação em linhas gerais, mas tudo em relação às nossas atitudes e às vezes até em relação a outros envolvidos que estão convivendo conosco, algumas coisas podem ser mudadas. Mas Deus é que sabe. A gente tem uma programação na hora de chegar e temos uma programação para a hora de partir. Mas isso pode ser modificado com independência ilimitada, né, no campo da sabedoria infalível. Então, eles é que vão saber, Deus é que sabe o que pode ser mexido para nos beneficiar e, às vezes, até beneficiar outros que estão convivendo conosco, né? Isso, e às vezes para nos libertar, às vezes para nos ajudar, nos favorecer, ou para que não aconteça coisa pior, né? No sentido, a gente está falando assim, no sentido geral, na questão da interferência divina, para a gente entender, né, que esse poder divino, essa sabedoria infalível, age com uma independência, quer dizer, Deus não depende de ninguém nem de nada, ele é absoluto. Ele é, simplesmente ele é. Ele é. E essa fala dele aqui, de Jerônimo, né? Deus sabe. Joana tem uma mensagem que chama assim, Deus sabe, lá no livro Filho de Deus, né? Porque Deus sabe de todas as nossas necessidades, de todas as nossas ansiedades, de todas as nossas precariedades, limitações, né? Então isso é maravilhoso. Por isso ele é o Pai, né? Sabedoria suprema, né? É isso, detém, ele bota aqui, senão Deus detém poderes absolutos, ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. E a nós só nos cabe tentar, né, fazer com que a nossa vida siga de acordo com os desígnios do Pai. E por isso que ele diz, né, a medida, quer dizer, a medida de Deus não deve provocar em nós nenhuma admiração, porque ele é absoluto. E aí ele vai continuar, e com expressivo gesto de bom humor prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve, né, o corpo que ela utiliza, está gasto, e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro, igual a de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Quer dizer, para um bem coletivo, Deus pode, né, Mudar um pouco, né? estabelecer essa modificação no roteiro, no caso aqui da irmã Albina, para favorecer. A gente começa a pensar nisso, a gente vê, né, como existe uma força maior sobre nós, né, e que nós não paramos para pensar. Exatamente. Aí ele vai continuar dizendo, ainda assim, a medida prevalecerá por tempo reduzido, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Então, ela vai se manter
encarnada o tempo que for necessário para o motivo que o Jerônimo ainda vai apresentar para nós, Ainda né? vai nos contar. E a gente vê que ele está dizendo, olha, não vai conseguir demorar muito, porque ela está com o O corpo está organismo físico debilitado, né? bem debilitado, com problemas. A gente vai ver, ela já tinha problemas no coração, ela está com problemas no coração, ela estava já começando com problema nos rins, no fígado. Então, ela não tem como ficar muito tempo, mas, como ele fala aqui, o interesse é coletivo. Então, a permanência dela por mais algum tempo vai favorecer a outros. Então, Deus concede isso para que o rumo da vida de outros não seja mudado em função da desencarnação da Albina. Então é tudo muito, a gente não tem noção das coisas, mas é tudo, sabe, milimetricamente, vamos dizer assim, Tudo planejado, planejado, né? tudo Tudo planejado e tudo organizado. tem uma razão, tudo tem um porquê. Nós é E que é não por isso conseguimos que entender isso, né? e é por isso que a gente vai ver, por exemplo, uma desencarnação que chega numa família, como foi o caso do Fábio, o caso também do Dimas, né? Tudo vai entrando nos eixos, tudo vai obedecendo a uma ordem, né? Que só Deus mesmo para administrar tudo isso, né? E aí ele continua: recordei uma experiência anterior em que observava certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência do corpo, para poder solucionar problemas particulares, e compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, porque constituíamos comissão de trabalho definido, com atividades traçadas por superiores hierárquicos, quer dizer, acima, né? No caso a que me reportava, vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos em benefícios de terceiro. Todavia, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. O André está se lembrando daquele capítulo 7 lá do Missionários da Missionários Luz, da que nós Luz. estudamos aqui, né? A gente pode também recordar que era o caso, acho que é Antônio o nome dele, né? Eu acho que é Antônio, que a mãe pede por ele, né, Thelma? Isso. A mãe emancipada, né? Ela vai direcionar o pedido à equipe do Alexandre, né? Que pudesse ajudá-lo, porque ele estava lá num processo de dor, né? E parecia que ele ia desencarnar devido também era um problema de coração, alguma coisa assim. E ele estava comprometido. Então, o Alexandre vai socorrer e constata que ele realmente ele não pode desencarnar. Eu acho que era aneurisma que ele tinha Isso, também. acho que era isso. E aí ele diz que ele não pode porque ele tem algumas pendências na família, assim, de questões de testamento, de coisas lá, de negócios lá que ia favorecer a família, que ele precisava de dar uma organizada ali, dele organizar como é que. E não estava pronto para ele desencarnar. Então, ele tinha que organizar esses documentos e tudo mais. E aí parece que ele tem mais uns 4 meses, se não me engano, de vida. Quer dizer, aí foi o pedido, ele faz essa correlação, que foi o pedido no mundo espiritual. A mãe vai lá, né? E Alexandre Uhum. é essa equipe que atuava. E também é um mérito, porque quem dera, né, se nós pudéssemos recorrer também à equipe espiritual de Alexandre, de Jerônimo, né? Então, agora é um pedido que parte daqui da crosta. A Parte daqui da pessoa Terra e a gente vai ver de está quem é. encarnada. É, Isso. a pessoa está encarnada. Então, depois, quem se interessar, pode ler ou pegar lá na nossa playlist o capítulo 7 Sete do do Missionários Missionário da da Luz. Luz, que a gente estuda isso lá, né? Então, ele vai dizer aqui, né, que diante disso, conservando ali a curiosidade ainda insatisfeita, ele acompanha o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada, a irmã Albina.
E os prognósticos acerca do estado físico dela eram desanimadores, justamente por causa dessa debilidade, né? Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito de profunda perturbação orgânica. Você vê, já está num estado partindo para esse momento de desorganização física, né, onde o espírito vai se emancipar e vai haver essa intervenção divina para beneficiar esses que estão suplicando ali, né? E aí a gente vê uma outra coisa nesse capítulo, né? A questão da nossa fé, que as nossas preces são ouvidas. Exatamente. Né? Ele vai Como falar disso. a gente às vezes não tem fé, né? Quando a gente ora, a gente acha que as nossas preces não são ouvidas. Em que pese que a resposta nem sempre é do jeito que a É gente da quer, forma que a gente queria, né? da forma que a gente queria, mas é naquilo que é o melhor para nós e para os envolvidos, mas que não existe prece sem... Agora, prece feita com o coração, né? Lógico. Agora, ela vai ser atendida, mas não vai estar aqui por muitos anos. Ela vai receber pouco tempo de vida, só para o momento necessário, né? Uhum. E aí ele vai... Aqui eu já li, né? Já li Já, tudo. temos que passar agora. Então, ele vai falar, né? Não só o coração e as artérias apresentam sintomas graves, mas também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal, a dispneia castigava intensamente. Chegáramos no instante em que gracioso grupo de 14 jovens, estavam ali no ambiente, e fazia ao redor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos, de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos do nosso plano, ligados à missão da nobre educadora. Quer dizer, os amigos espirituais que atuavam lá junto do grupo dela, né, estavam ali presentes, né, também fortalecendo ela, né? E aí o ambiente equilibrado pela prece, pelos pensamentos de elevação moral, contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. Mostra como isso é real. O ambiente, quando é equilibrado pela prece, quando há essa união de pensamentos, né? E que pode favorecer essa modificação no ambiente, seja ele onde for. No caso aqui era o Uhum. apartamento dela, mas onde for, a gente sente esse equilíbrio, né? Então, ele diz que contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. Quer dizer, esse aneurisma ia ser o motivo, né, dela desencarnar. E o tumor provocara a degeneração do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata. Ele chama esse Situação aneurisma, muito né? séria, né? Ele chama esse aneurisma como se fosse um tumor, né? E aquilo ia arrebentar e ia causar problemas ali no coração Transtorno, né? e ela iria desencarnar, né? Então, a gente vê aqui também, né, Thelma, que aí ela tem aquele colégio dela, né, com um Que ela educandário de dirigiu, né? meninas, e que tudo ali, elas estavam ali no quarto orando com ela, fazendo o evangelho, né? Então, bem um ambiente, como ele está dizendo aqui, né, um ambiente bem de prece e de elevação moral, né? E esse ambiente, quando a gente está, que ele coloca aqui, contribuíram eficazmente na execução dos nossos propósitos. Então, quando aquele ambiente está em prece, na ligação com Jesus, fluidicamente cooperou com o André Luiz e com o Jerônimo, que a gente vai ver no próximo slide, nessa operação magnética que Jerônimo tinha que fazer para melhorar a situação física dela, para que ela pudesse ficar mais um tempinho aqui na Terra, né? Então, essa importância da gente
seja na casa espírita, seja na nossa casa, né, da gente preparar esse ambiente. Às vezes na nossa casa tem alguém que não está passando bem e a gente vai, né, dar um passe. Por que não? Dar um passe, mesmo que seja dentro de casa. É óbvio que o melhor lugar, vamos dizer, num ambiente mais preparado, com a casa espírita, mas às vezes você está com um filho, com alguém que não... Por que não dar um passe? Né? Mas a gente tem que preparar, não é isso, não é chegar lá e falar, não, vamos fazer uma prece, vamos ler um texto, que faça que a gente se prepare e prepare aquele ambiente também da nossa casa para atender o nosso ente querido que está ali, naquele momento, porque aí nós estamos pedindo a ajuda da espiritualidade para que fortaleça os nossos fluidos, para que possam, os nossos fluidos, junto com os fluidos desses amorosos benfeitores espirituais, proporcionar uma melhora na saúde física daquele que vai receber esses fluidos, né? Então, o ambiente é muito importante. Muito importante. Então, Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado, que ele é médico, ele foi médico na Terra, né? E competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração do sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus, que fortalecia, né, todo o coração. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, que é a membrana, né, que envolve o coração, bem como as estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Porque a gente sabe que esses transtornos há uma explosão dentro do, né, corria esse risco. Então, eles deram toda essa consistência ali para que não ocorresse, né? Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor, bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares e esclareceu: podemos confiar em grande melhora, que persistirá por alguns meses. Com efeito, fim da complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade, cessou a aflição, o que foi atribuído, de fato, com razões poderosas, né, ao efeito da prece. Então, o que a prece ajudou ali, né? Ajudou todo esse contexto ali, desse equilíbrio, né? Não só o órgão, mas todos os órgãos que estavam deficientes, mas principalmente, né, as válvulas cardíacas. Ele fala aqui, né? Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato, com razões ponderosas ao efeito da prece. Então, elas acharam que só a prece, né? Quer dizer, foi a prece, mas também a ação de Jerônimo, né? Na questão do magnetismo ali, do passe, fazendo todo um tratamento da parte física para que ela conseguisse ficar melhor. E ela fica melhor, ela respira melhor, ela se sente mais fortalecida, né? Razões ponderosas é de dar esse sustento, né? Dar Lento, essa né? Pois é. condição ponderada, cuidadosa, né? Albina sentiu-se reconfortada, mais calma, fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita. Como me sinto melhor? Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. Tiago tem lá na epístola de Tiago, né? Ele fala sobre orar uns pelos Os outros, né? outros. E Emmanuel tem um Exatamente. comentário sobre essa fala de Tiago. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração gratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido súplica das discípulas o móvel da altercação? Quem Da sabe? alteração, né?
alteração. dela ficar melhor lá, né? O móvel da alteração, quem sabe, talvez lhe fizesse falta a venerável professora. André O Luiz André, ele ele continua faz essas encafifado, perguntas, né? Porque ele faz essas, quem é, pediu para ela ficar mais tempo, né? essas perguntas que André faz de uma forma aparentemente ingênua, né? Inocente, ingênuo. É o que a gente perguntaria, né, nos nossos questionamentos, né? E isso ajuda a gente a entender o texto, né? Ele quer saber, né? Quem pediu? Será que foram essas discípulas dela, né? Pediram tanto por ela para ela ficar mais tempo e resultou nisso. Jerônimo vai respondendo a ele. Não, não é bem isto, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes, as meninas, né, trazem o cérebro cheio de boas sementes, de todo o bem que ela fez, né? Lá nesse Uhum, colégio, esse é do nesse Candário, secundário. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais que são portadoras. Quer dizer, ela ofereceu as sementes e elas estão Exatamente. ali, né, recebendo essas sementes, que darão frutos futuramente. Curioso, arrisquei, estaríamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam à doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou: também não. Não se trata de resposta a semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Quer Então ele dizer, continua indagando, né? Foram as discípulas? Não. Foram as duas filhas, que é Lloyd e a outra, me esqueci o nome da outra. Não, não foram também as filhas. As filhas vão ficar bem, ela já fez tudo que tinha que fazer pelas filhas, né? E ele até vai continuar aí falando mais sobre isso. O André continua, cheio de curiosidade. é. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas, perdeu compridas noites de vigília, encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora, educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno, sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante cumpre às meninas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos de Lloyd e Eunice, que são São as filhas dela, né? as filhas, pois envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais, em circunstâncias como estas, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. Porque ali tem as súplicas das meninas que eram parte do educandário e as súplicas das meninas que eram filhas dela, né? Uhum. Mas a André está falando agora das filhas. Então, O Jerônimo está explicando que não era, não, né? É o Jerônimo que está explicando aqui, ó. Ela fez isso. tudo o que tinha que fazer por ela, já está tranquilo. E não foi a súplica da Lloyd e Eunice, que são filhas da dona Albina, que fizeram essa modificação de roteiro no prazo da desencarnação dela, né? E aí ele vai dizer: as súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária, que é a irmã Albina, em processo de liberação. E de modo algum as filhas poderiam retê-la. Quem somos nós, né? Para É, retermos alguém no plano físico, exatamente. se Deus não intervir. A gente já viu É. isso, né? Então, são cenas do próximo capítulo. Quem foi que fez Vai essa sair. súplica para que a dona Albina permanecesse mais alguns meses e por quê? Né? E por A quê? súplica foi atendida porque a gente lembra isso logo no início, quando Jerônimo explica. Foi atendida porque tinha um motivo, queria beneficiar uma comunidade. Isso Então, não é mesmo. assim, foi atendida porque pediu, então vai ser atendido. Não.
foi atendido, para mudança de planos, porque tem um objetivo a ser alcançado. Então, por isso foi mudado. E a gente só vai saber no programa seguinte, né? Exatamente. Na semana que vem a gente vai descobrir quem foi e por que pediu a prorrogação da desencarnação da dona Albina. Né? Isso mesmo. Então, vocês estejam conosco semana que vem para a gente terminar esse capítulo, né? Aproveitando ao máximo aí esses ensinamentos de André Luiz. Né? Principalmente nesse capítulo, a gente aprendendo que uma prece com um objetivo sincero e de que vá fazer benefícios não só a quem pediu, mas a outros, nossos destinos, de alguma forma, podem ser mudados, né? Nem que seja por um curto espaço de tempo. Por alguns meses, né? Exatamente. Enfim, chegamos ao fim de mais uma parte, né, do nosso capítulo 17. Esperando que vocês estejam gostando, deixando um like aí para a gente, né? Para o YouTube divulgar bastante para as pessoas. E fiquem conosco. É isso. Semana que vem estamos aqui para terminarmos esse capítulo. Então, até lá, queridos. Que Jesus nos abençoe. Até lá, Thelma. Até lá, Márcia. Até lá, amigos.